Olá, tudo bem? Segundo os ensinamentos bíblicos, o ser humano só tem duas escolhas, que é a vida ou a morte. Ele pode escolher a vida ou pode escolher a morte. Porque quando Deus fez o homem ele não foi consultado, porque não havia como. O homem não foi consultado para ser criado. Então Deus criou o homem porque o próprio Deus ele tomou essa iniciativa. Porém, Deus deixou o homem essa liberdade de escolher a vida ou escolher a morte. Então, o livre-arbítrio que o homem tem, no final das contas, claro que a pessoa pode fazer muitas escolhas na sua vida, mas no final de tudo, ou ele escolhe a vida ou escolhe a morte. A Bíblia fala que só existe dois senhores, não existe muitos senhores. Ou nós servimos a um ou servimos o outro, não dá para servir os dois. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo. O diabo é o Deus desse século, é o Senhor deste mundo. Nós podemos servir a Ele ou podemos servir a Deus. Nós precisamos fazer essas escolhas. A Bíblia fala que só existe dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito leva para o céu e o largo para a perdição. Então não existe muitas escolhas. Não há como você ficar em cima do muro. Ou você fica de um lado, ou você fica do outro lado. Existe na Bíblia também duas cidades, que é Babilônia e Jerusalém. A cidade de Jerusalém é considerada a cidade de Deus e Babilônia é considerada a cidade dos homens. E Babilônia hoje também, no nosso tempo, é símbolo das igrejas que não ensinam a verdade. Agora, existem muitas pessoas em Babilônia. Existem muitas pessoas de Deus que estão espalhadas em todas as igrejas do mundo. Porém, só existe uma igreja de Deus. Vai chegar um momento, é como Jesus disse, que haverá um só rebanho, um só pastor. A gente sabe que o pastor é Jesus. E a igreja é considerada como o corpo de Cristo. E a gente sabe que Deus, no final da história, vai reunir todas as pessoas em um só corpo. Todas as pessoas do mundo inteiro que estão separadas, divididas, de todas as igrejas do mundo, quer seja católico ou protestante, a gente sabe que protestante tem muita divisão, tem muitas denominações protestantes. Todas essas pessoas do mundo inteiro, elas vão se unir porque haverá, segundo o livro de Apocalipse, haverá o selo de Deus. Deus vai selar as pessoas. Vai selar os seus servos, os seus seguidores. E nesse tempo eles vão se unir. Mas o que seria o selo de Deus? Primeiro é bom a gente entender que haverá dois selos, segundo o livro de Apocalipse. Haverá o selo de Deus e haverá a marca da besta. Então, as pessoas do mundo inteiro, eles vão ter que tomar uma decisão. Ou receber o selo de Deus ou a marca da besta. Então, nesse tempo, não haverá como as pessoas fugir. Às vezes a pessoa fala, não tem nada a ver com religião, não quero saber de religião, não quero saber de nada disso. Mas nesse tempo não vai ter como. Ninguém vai fugir, ninguém vai ficar em cima do muro. Todas as pessoas vão tomar uma decisão. É mais importante do que saber o que é a marca da besta, é a gente saber o que é o selo de Deus. Existe uma expressão, uma palavra muito interessante sobre o selo de Deus, que ela diz tudo. Que fala que o selo de Deus é a consolidação da verdade na mente da pessoa. Esse é o verdadeiro selo de Deus. Quando a pessoa entender e seguir toda a verdade, então ela estará selada. E este selo, muitas pessoas acreditam que esse selo é o Espírito Santo e outras pessoas acreditam que esse selo é o sábado. Tem alguns cristãos que acreditam que é o sábado e a maioria acredita que é o Espírito Santo. Mas se a gente for estudar a Bíblia de uma maneira mais profunda, a gente vai chegar à conclusão que o Espírito Santo, ele guia as pessoas na verdade. Se o selo é a consolidação da verdade, então o Espírito Santo não é o selo em si. Ele é o agente selador, é ele que sela a verdade na mente das pessoas. Então esse é o papel do Espírito Santo. Então não pode ser o selo em si. Mas e o sábado?
O sábado parece um mandamento tão simples, mas será que ele é o selo? Nós podemos entender que ele é o selo, sim, pelo motivo de que verdadeiras pessoas que guardam o sábado, eles não vão deixar de guardar o sábado, aconteça o que acontecer, haja o que houver. Um pouco semelhante aconteceu em Babilônia, ali no tempo do rei Nabucodonosor, que está em Daniel no capítulo 3. Existiam 3 homens hebreus que eles não prostraram perante uma estátua que levantou o rei Nabucodonosor, porque era contra os mandamentos de Deus. Então, no final do século, as pessoas que estiverem do lado de Deus, segundo o de Apocalipse, são aquelas pessoas que têm fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Como o sábado vai ser a pedra de separação no final da história, como foi na questão lá dos aqueles homens lá do tempo do rei Nabucodonosor, eles não prostraram perante aquela imagem, porque estava nos mandamentos não prostrar perante a imagem, eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. E o rei falou, se eles não prostrassem perante aquela imagem, eles seriam lançados dentro da fornalha de fogo. Mas eles não amaram as suas próprias vidas. Nesse caso, eles foram lançados ali. E Deus os livrou daquelas chamas que está no livro de Daniel, no capítulo 3. A mesma coisa acontecerá em relação aos mandamentos de Deus, em relação ao sábado. Porque o sábado está muito ligado em relação do trabalho, em relação do que vai acontecer, do poder do humano contra o poder de Deus no final dos tempos. Então, nesse ponto, o sábado realmente é o selo de Deus. Porque as pessoas que guardam o sábado não vão trabalhar de forma nenhuma, nem por ameaça de morte, porque elas estão seladas com o selo do Deus vivo, porque o Deus vivo que criou os céus e a terra e as fontes das águas, e através desse mandamento que nos leva a entender tudo isso, que Deus é o Criador de todas as coisas.